Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 9. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, até o de número 12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois, caindo, não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Amém? Hoje nós vamos falar a força de 2 ou 3. Algo que muitas vezes nós não levamos em consideração. Algo que muitas vezes nós não damos muito valor. Só tinha 2 pessoas. Só tinha 3 pessoas. Mas a palavra do Senhor nos fala que 2 ou 3 são poderosos. Que se tiver 2 ou 3, o Senhor ali está. E no livro dos sábios de Eclesiastes, diz, é melhor serem 2 do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. É melhor serem 2 do que um só, porque sendo 2, a paga, o resultado é melhor. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só. E essa palavra ai é uma palavra dolorida. Sempre quando vem o ai na Bíblia, é porque é algo muito forte. Ai daquele que estiver só. Ai daquele que quer caminhar sozinho. Ai daquele que não busca o companheiro. Ai daquele que quer fazer tudo sozinho. Ai daquele. No livro de Mateus, capítulo 18, do versículo 15 até o de número 22. No livro de Mateus vai ensinando: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele ainda não te atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Olha, se o teu irmão caiu em pecado, vai lá e conversa com ele. Mas se ele não te ouvir, procure 2 ou 3 testemunhas e vai conversar com ele. Diga, 2 ou 3 pode trazer a disciplina à igreja. Veja quanto é importante 2 ou 3 pessoas. A palavra de Deus diz, olha, pega mais 2 pessoas e vai conversar com o teu irmão. Antes de tomar qualquer atitude, conversa com o teu irmão. Porque 2 ou 3 pessoas podem trazer a disciplina. E o capítulo ainda continua e diz, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, diga qualquer coisa, diga o poder da concordância. Se 2 concordarem. Muitas vezes nós pensamos que a multidão é que faz a diferença. Não, o que faz a diferença é quando 2 concordam. É 2 ou 3. Quando 2 entram em concordância. Quando dentro da nossa casa nós entramos em concordância com algo que está indo ruim e nós precisamos melhorar, começou a solução. Quando nós, dentro da nossa casa, dentro da igreja, nós concordamos que algo precisa ser mudado, a palavra de Deus diz, se 2 de vós ligardes na terra, será ligado nos céus. O que 2 de vocês desligarem na terra, será desligado. Diga o poder
da concordância. Muitas famílias estão sendo destruídas, muitas famílias estão indo à bancarrota, exatamente por falta da concordância. O que dois concordar, o que dois se unir. Jesus mesmo disse: olha, casa dividida não subsiste. Uma casa que esteja dividida, uma casa que há vários pensamentos, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, essa casa não resiste, e esta casa ela vai à ruína. Mas se dois concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Essa é a promessa do Senhor. Diga a força de 2 ou 3 reunidos em concordância, em disciplina, Deus ali está. E esta é a força de 2 ou 3. É melhor serem 2 do que ser um só. Na época do frio, você dormir só, você vai passar muito frio. Mas se 2, um vai esquentar o outro. Quando um cai, o outro levanta. Quando um desanima, o outro anima. Esse é o poder da concordância. Esse é o poder de 2 ou 3. E Salomão, ele traz algo muito interessante sobre aquele que quer andar sozinho. No livro de Provérbios, capítulo 18, no versículo 1, ele diz: busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Algumas versões diz: aquele que se isola caminha para o deserto. Aquele que ele se isola, aquele que sai do grupo, aquele que não acredita nesta palavra de 2 ou 3, na força de 2 ou 3, aquele que acha que vai resolver os seus problemas sozinho, diz que ele caminha para o deserto. E aqui ele diz: busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola. E ele insurge contra toda a sabedoria. Diga: coisa louca é ir contra a sabedoria. Quando nós vamos contra a sabedoria, quando nós caminhamos para um caminho de ignorância, o nosso resultado será de morte, será de anos e anos caminhando pelo deserto. Mas buscar aqueles que possam concordar com você, aqueles que possam orar com você, aqueles que possam te disciplinar. Jesus disse: olha, se houver alguém que está em pecado, chama 2 ou 3 e entre em concordância, acerte. Se ele não te ouvir, chame a igreja, porque a igreja vai trazer a disciplina. Se ele não aceitar, ele foi contra a sabedoria, então é melhor que coloque ele de lado, é melhor que deixe, porque ele deixou a sabedoria. Ele é uma pessoa louca, ele está indo contra os princípios da sabedoria. O fugitivo, ele caminha para o deserto. Aquele que caminhar sozinho, aquele que ele vai tomar as suas próprias decisões, ele vai por vaidade própria, ele é uma pessoa que não quer ouvir ninguém, ele é uma pessoa que ele não quer ouvir conselhos, e mesmo quando vem os bons conselhos, ele não ouve os bons conselhos. E um homem que agiu desta maneira chama-se Elias. Muitas vezes nós lemos as passagens sobre o profeta Elias, sabemos que foi um homem de Deus, sabemos que foi um homem que fez chover fogo dos céus, foi um homem que fez uma oração dizendo: pela minha palavra não vai chover durante 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, não haverá chuva nesse lugar, e pela minha palavra. E quando ele falou isso, cumpriu-se aquilo. Matou os profetas de Baal, foi um homem tremendo. Mas Jezabel se levanta contra este profeta e diz que vai matá-lo. E o que é que ele faz? Ele foge para o deserto. E quais são as palavras de Elias? 1 Reis capítulo 19, ele diz: e respondeu
tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram teus altares e mataram teus profetas à espada, e eu fiquei só. Diga, e eu fiquei só. Dura palavra essa, quando eu estou sozinho. Eu fiquei só. Começa a nossa derrota quando nós não acreditamos mais em ninguém, não confiamos mais em ninguém, não chamamos mais ninguém para orar pela nossa causa, não abrimos o nosso coração para ninguém. Começa a nossa derrota. E este homem que fez cair fogo dos céus, e você indo até hoje no Monte Carmelo, você sente a unção do Monte Carmelo. Até hoje, quando você sobe ao Monte Carmelo e você diz: neste lugar um profeta fez cair fogo dos céus, até hoje você sente a unção naquele lugar, como Deus trabalhou naquele lugar. Há caravanas que vão para lá e fazem questão de subir ao Monte Carmelo, porque é um lugar onde se sente a presença de Deus. Mas esse mesmo profeta que venceu tantos profetas falsos, que fez os céus derramar fogo, esse mesmo profeta, ele se amedronta agora, e ele diz: eu estou só. E ele começa a fazer as suas queixas: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram teus altares, mataram teus profetas a espadas, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. Esse homem não é o mesmo homem que nós vemos num capítulo anterior, que diante de 850 profetas falsos, ele diz: vamos ver agora qual é o Deus verdadeiro. Será que ali diante de 850 profetas falsos, ele não estava sendo ameaçado de morte? Será que diante de 850 profetas, diante do povo reunido, a qual ele diz: olha, o Deus que fizer cair fogo dos céus, esse é o Deus que vocês vão adorar, e esse é o Deus que eu sirvo. Ele correu o risco, se Deus não respondesse a sua oração, ele seria morto. Ou será que ali ele não estava correndo risco de ser-lhe tirado a vida? Ele não estava correndo um risco ali de morte? Nós vemos que aqui não é o mesmo homem, aqui não é o mesmo profeta. Aqui é um homem que diz que todos se ausentaram, que todos deixaram de louvar a Deus. Nós corremos um sério risco nesses últimos dias, onde se levanta a igreja falsa e se levanta a igreja verdadeira. Ela tem que se posicionar, e há uma ameaça contra a igreja verdadeira. E muitas vezes eu tenho falado com pastores amigos, e vejo que alguns estão recuando, porque é tanta pressão, é tanta força contrária, que alguns deles dizem: olha, eu vou voltar para a minha vida secular, eu vou deixar minha vida de igreja, eu não aguento mais, é muita pressão, eu sou muito mais feliz trabalhando, eu consigo sustentar minha casa, eu sou um bom profissional, eu deixei tudo para ser um pastor, e agora eu estou sofrendo uma ameaça de morte. E muitos têm voltado atrás, porque se esquecem que Deus ainda é o mesmo Deus. E Deus desmente Elias. Ele começa a falar: olha, e disse-lhe o Senhor: vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azeel, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azeel, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Aqui o Senhor desmente ele, dizendo: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não
ou beijou. Diga: Deus sempre preserva o seu povo, a igreja verdadeira. Deus sempre preserva. Sempre que você vai falar, só eu fiquei, eu estou só, Deus vai te desmentir. Sempre que você falar, eu não aguento mais, eu estou sozinho, eu não tenho forças, o Senhor vai te desmentir. Ele sempre dirá: eu guardei aqueles que podem orar com você. Eu guardei aqueles que não dobraram os seus joelhos para Baal. Eu guardei aqueles que creem na palavra de Deus. É a força. E veja algo interessante, que Deus manda ele ungir 3 homens. Quantos? 3. A força de 2 ou 3. Diga: saindo da caverna, Deus sempre vai levantar 2 ou 3. Essa é a força de 2 ou 3. Como que um homem como Elias, ele pode dizer que está sozinho, mas quando você não faz a tua parte, diga à pessoa que está do teu lado: quando você não faz a sua parte, quando você acha que todos estão contra você, quando você acha que querem te matar, vem uma palavra dura ao nosso coração. Eu sei que nesse processo que Elias passou, a palavra mais dura foi esta: olha, vai, porque você vai ungir Eliseu no teu lugar. Palavra mais dura para o coração de um homem é quando ele tem a sensação que ele desagradou a Deus e ele não cumpriu o chamado de Deus. Eu vou colocar outro em teu lugar. Há muitos homens que estão perdendo o seu lugar porque não cumpriram o papel de pai e de esposo. Há muitas mulheres perdendo o seu lugar porque não cumpriram o lugar de esposa e de mulher. Há muitos filhos perdendo o seu lugar. Há muitos pastores perdendo o seu lugar. Há muitos líderes perdendo o seu lugar. E a pior sensação é essa, de saber que você não fez aquilo que Deus te enviou para fazer, aquilo para qual Deus te levantou para fazer. Elias, saia do deserto, saia dessa caverna. E a pior coisa é quando nós queremos ouvir a voz de Deus e parece que Deus não fala em lugar nenhum. Ele era um homem que ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele sabia que tudo que ele fizesse, Deus respaldava. E ele disse: olha, pela minha palavra. Não é que ele pegou a Bíblia e disse assim: olha, está escrito aqui na Bíblia, e pela palavra que está escrito aqui, não vai chover. Ele tinha tanta intimidade com Deus, que ele disse: pela minha palavra, não vai chover. Diga isso: intimidade com Deus. Não é que ele era arrogante, não é que ele era alguém metido, é que ele sabia que ele estava fazendo a obra de Deus, e tudo que ele fizesse, Deus daria respaldo. Muitas vezes nós fazemos coisas que parecem loucas, mas como você tem intimidade com Deus, Deus respalda o que você faz. E Deus muda maldições em bênção. Aquilo que parecia ser uma maldição, vir como uma maldição, se transforma em bênção. Porque Deus se respalda. Deus quer o melhor. Deus, Ele quer estar junto com você. Ele quer ser mais um com você. Eu e Deus somos a maioria. Você sozinho não é ninguém, mas você e Deus é a maioria. Se Deus está com você, não importa quantos profetas são contrários a você, não importa quantos exércitos vão se levantar contra você. Se você está aliançado com Deus, você é a maioria. Agora, se você entra nesse processo, eu estou só, Deus me abandonou, você está caminhando para a morte. E a pior morte não é a morte física, é a morte espiritual. E vai chegar um momento que Deus vai te dar uma palavra muito dura: o teu tempo passou, consagra outro no teu lugar. O teu tempo passou. Não, mas não, acabou, passou. Mas eu vou voltar, eu vou fazer fogo cair lá no Carmelo de novo. Não, chegou o teu tempo. Chegou o teu tempo. E essa é a palavra mais dura. Vai lá e unge Eliseu no teu lugar.
Não que nós não tenhamos alguém que vai nos substituir, mas a pior coisa é ser substituído sem realizar a obra que Deus te designou. A pior coisa para um pai é não ter criado seus filhos. Hoje no Brasil, quantos pais perderam a oportunidade de criar os seus filhos, de conviver com seus filhos, de caminhar com seus filhos, de brincar com seus filhos? Eu disse que a maior bênção no livro da restituição foi a restituição da minha família. Foi no dia do lançamento que eu dei o meu testemunho. Eu estava perdendo a minha família, meus filhos estavam crescendo, eu não estava vendo eles crescerem. A maior restituição na minha vida não foi financeira, a maior restituição da minha vida não foi ministério, a maior restituição da minha vida foi a minha família. Você está sendo trocado, porque você não é um bom pai, você não é um bom marido, você não é uma boa esposa, você não é uma boa mãe. E esses dias eu fui convidado a ministrar a um café para pastores, e eu disse a eles, a minha maior riqueza é a minha família. Porque o pastor que dirigiu o conselho de pastor me pediu o currículo. E eu disse a ele, coloca aí que eu sou esposo da pastora Beth, pai de 3 filhos e avô de 6 netos. E ele disse, não é isso que eu estou perguntando, mas essa é a minha maior riqueza, coloque aí. Porque quem vai me ouvir falar, vai ouvir falar que Deus abençoa famílias. Que a minha maior restituição foi a minha família. Não é título, não é se eu sou escritor, não é se eu tenho um livro, não é se eu sou presidente de um ministério. Não, a minha maior riqueza foi a restituição da minha casa. E é isso que Deus está te chamando hoje. Que você se posicione como pai, como mãe, como filho. Você pode ter feito várias coisas na tua vida. Você pode ter um currículo fabuloso, como tinha Elias. Olha, eu fiz cair fogo dos céus. Você pode dizer, olha, eu sou o maior empresário. Olha, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas se você falhar na missão que Deus te chamou, na missão que Deus te deu, não valeu a pena tudo que você já conquistou. O Senhor está nos chamando. Ele não quer saber se você já fez cair fogo dos céus. Se um dia pela tua palavra você falou e aconteceu. O Senhor quer saber se a missão que Ele te deu, você cumpriu. Se a missão que você recebeu, se ela você cumpriu. Veja bem que Elias, ele foge daquilo a qual Deus levantou ele para destruir. Uma mulher chamada Jezabel. Uma mulher que ela amedrontava profetas, subestimava os povos, matava o justo, mentia, enganava. Aquilo que ela queria, ela não se importava se iria tirar a vida de um justo. Um dia o seu marido quis uma vinha, e ela articulou contra o justo, até tirar a vinha do justo. E era contra esta mulher que Deus tinha levantado Elias, para derrubá-la, para que ela caísse, para que ela não roubasse mais os seus servos. E ela se tornou um espírito tão perigoso, que até hoje, no livro de Apocalipse, nos traz um conselho, dizendo contra ela. E não é uma pessoa, é um espírito que ronda as famílias, que ronda as igrejas. Segunda carta, no livro de Apocalipse, versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido. E veja bem o que ele diz: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Ele está falando aqui de uma igreja que tinha fé, de uma igreja que tinha amor, de uma igreja que tinha serviços, de uma igreja que tinha perseverança. Mas ele diz: tenho, porém, dura palavra essa, quando o Senhor se dirige a nós e diz: olha, você é muito especial para mim, eu te amo muito. Quantos já ouviram Deus falar, eu te amo muito? Quantos sentiram que Deus te ama? Mas dura palavra é essa: tenho, porém, contra ti. Olha, você é especial para mim. Você é alguém que eu amo muito. Você é alguém que tem vencido. Você é alguém que tem fé.
Você é alguém que tem perseverança. Você é alguém que tem obras. Porém, tenho contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Quantos são igreja nesse lugar? Diga: eu sou a igreja de Cristo. As tuas obras são boas. Você é uma pessoa de amor. Você é uma pessoa de fé. Você é uma pessoa que busca o Senhor. Porém, tenho contra ti que tolera Jezabel. Esta foi a palavra de Jesus para a igreja de Tiatira. E essa é a palavra para Elias. Elias, você é maravilhoso. Você fez cair fogo dos céus. Você deu uma palavra de seca e a palavra aconteceu. Mas quando você tinha que ir para cima de Jezabel, você fugiu. O que mais nos amedronta hoje é esse espírito de Jezabel, que se levanta contra a igreja, que se levanta contra as famílias. Veja bem como ela trabalha. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara, profetiza. Ela mesmo se declara, profetiza. Ensina o erro. Quantas vezes nós toleramos o ensinamento errado? Quantas vezes nós aceitamos os ensinamentos fora da palavra de Deus? Quantas vezes nós caminhamos com ensinamentos que não são da palavra de Deus? E continua: mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas a ídolos. E prostituição não é só prostituição sexual, mas acontece hoje na igreja é a prostituição da palavra de Deus. E o que Jesus está falando? Tenho contra ti que você tolera essas coisas. Tenho contra ti que essas coisas estão entrando dentro da tua casa. Tenho contra ti que esses ensinamentos malignos estão sendo instrução para os seus filhos. E você não se posiciona. E você não toma uma atitude. Aí eu sei as tuas obras. Eu sei que você é amoroso. Eu sei que você é forte. Eu sei que você tem fé. Mas nada disso é tão importante como destruir Jezabel. Nada disso é tão importante como pôr Jezabel no lugar dela. Porque se nós tolerarmos Jezabel, nós iremos ser ensinados por ela. E daqui a pouco nós estaremos, tudo pode, é assim mesmo. Não, isso é normal. Isso é normal. Cada um cuida da sua vida. A igreja pregue a palavra. Pode aceitar, pastor, aceite. Tem meninas que se amam, as duas se amam. Aceite, é problema delas. Tem meninos que se amam hoje, problema deles. Tem homens que estão adulterando. Pastor, o senhor vai se meter na vida deles? Tenho contra ti que toleras Jezabel. Diga: esse ensinamento eu não tolero. Não entra na minha casa. Senão um dia você vai ouvir esta palavra: conheça as tuas obras. Olha, você é meu amado. Olha, eu sei que você tem fé. Olha, eu sei que você tem amor. Mas porém, eu tenho contra ti o tolerares Jezabel. E muitas vezes nós achamos que se eu quiser pregar a verdadeira palavra, ficarão 2 ou 3. Quantas vezes eu já ouvi isso, pastor? Se o senhor pregar como tem que ser pregado, muita gente vai embora. Diga: a força de 2 ou 3 é o que importa. Onde houver 2 ou 3 reunidos na palavra de Deus, ali está o Senhor. Onde houver 2 ou 3 debaixo da palavra do Senhor, o Senhor ali estará. E eu não quero estar com a multidão, mas eu quero estar com Deus. Diga: eu não quero estar com a multidão, eu quero estar com Deus. Porque uma palavra que a gente ouve das famílias é exatamente isso: todo mundo faz.
O que os jovens mais falam hoje, todo mundo faz. Tem jovens que faz e nem sabe por que fazem. Tem pessoas que fazem tatuagem e nem sabem por que fizeram tatuagem. E não sabem que atrás do símbolo de uma tatuagem há um demônio. Mas todo mundo faz. O artista fez. O fulano da igreja lá já fez. Ainda ontem encontrei um símbolo que diz: Jesus é vida. Quantos creem que Jesus é vida? Não. Jesus é a vida. Jesus não é vida. Vida tem a árvore, vida tem o animal. Jesus é a vida. Procura na tua Bíblia que nunca vai estar Jesus é vida. Sempre estará Jesus é a vida. Mas nós colocamos o adesivo no nosso carro e não sabemos que por trás disso a Nova Era está implantando essa filosofia. Jesus é vida. Eles não estão negando que Jesus é vida, só que eles estão negando que Jesus é a vida. Diga: sem mim não há vida. E nós vamos embarcando nessas coisas e não vamos percebendo que por trás disso há uma Jezabel trabalhando, há um espírito de Jezabel trabalhando. E a igreja, quando ela realmente se posiciona, é claro que essa mulher chamada Jezabel, ela amedronta profetas, ela ameaça profetas. Essa semana falei com 3 pastores. Os 3 querem parar no caminho e não sabem contra quem estão lutando. Estão amedrontados, estão angustiados. Um deles disse: a minha igreja está esvaziando cada dia, eu não sei mais o que fazer. E ele diz: eu vou fazer shows. Eu digo: não é o caminho. Continue pregando a palavra. Continue pregando a palavra. Continue pregando a palavra. Mas não sei mais. As pessoas deixam de ir à igreja para ir a um show. Diga: nessa luta eu não estou sozinho. Diga: Elias tinha uma missão. Eu tenho uma missão. Diga: como líder, eu serei cobrado. Você será cobrado pela sua família. A primeira coisa que Deus vai te perguntar: onde estão os frutos que eu te dei? Onde estão seus filhos? Onde estão seus filhos? Eu tenho uma neta de 2 anos. Na minha casa não toca reboleixo. No meu carro não toca reboleixo. Na minha família não toca reboleixo. E ela vem dançando reboleixo. Onde? Da escola. Na minha casa ela não assiste o Chaves. E ela sabe tudo do Chaves. Onde? Nas escolas. Nós temos que abrir os nossos olhos. Onde os nossos filhos estão estudando? Quem é que está ensinando? Quem é que está dando aula aos nossos filhos? Parece: mas o que eu vou fazer? Você é responsável pela tua casa. Você é responsável pela tua família. Você é responsável pelo teu filho. Tenho contra ti que toleras Jezabel. Tenho contra ti que toleras Jezabel. Elias, o Senhor chama ele e diz: olha, você vai e vai ungir 2 reis. 2 reis. Nós somos responsáveis por aqueles que nós colocamos no governo. Você não pode votar de qualquer jeito. Você não pode votar de qualquer maneira. Você não pode votar simplesmente porque te prometeram alguma coisa. Você tem que saber quem você vai colocar para governar. Deus diz a Elias: você vai lá e consagra 2 a reis. 2 que você ungir serão reis. Eu não posso mudar o Brasil. 2 ou 3 pode mudar. Diga: eu e você podemos mudar. Podemos ensinar. Começar a trabalhar. Olha, veja bem em quem você vai votar. O que você quer para essa nação. E não estou fazendo aqui apologia a ninguém. Entendam o que eu estou falando. Estou pregando a palavra de Deus e não estou dando aqui cabresto para ninguém. Estou dizendo que você tem poder para mudar a nação. Não vote apenas por votar. Eu vou lá, qualquer um. O papelzinho que eu achar lá na porta é o que eu vou votar. Às vezes você votou no mais corrupto. Mas nós vamos mudar o país? Vai, se o povo tiver conscientização. Porque nós temos unção de sacerdotes, reis, povo escolhido, nação escolhida, chamada.
sacerdócio real. Diga: minhas mãos têm unção para mudar. A minha palavra tem poder. Quando nós começamos a entender quem nós somos, nós não vamos fugir, nós não vamos tirar a mão do arado, nós não vamos parar. Quando nós entendemos contra quem nós estamos lutando, nós estamos lutando contra espíritos malignos que querem destruir a família. Entendam isso. Você não está lutando contra pessoas. Às vezes você pensa que você está brigando com a tua esposa, você pensa que está brigando com o teu esposo, você pensa que está brigando com o teu filho. Não, há demônios para destruir a família, trazer o divórcio, trazer a separação. E há tanta influência para isso, que hoje basta querer divorciar. Não há mais tempo para aconselhamento. Eu faço parte de Juiz de Pazes, que há muito tempo, por falta de propósito, eu parei, porque não havia propósito. Simplesmente achavam que o governo deveria assalariar os juízes de paz. E eu disse: olha, nós temos muito trabalho a fazer, nós temos que aconselhar casais. Os casais, antes de divorciar, devem passar pelo juiz de paz para serem aconselhados. Hoje não terá mais aconselhamento. Quer separar? Vai no cartório, assina e está separado. Não haverá mais aconselhamentos. Quantas pessoas que antes de separar, se tivesse um aconselhamento, se soubesse o que realmente está acontecendo, não iriam separar. Quantos casamentos deixariam de ser destruídos, se nós, como sacerdotes, instruíssemos que há um demônio trabalhando contra a família, que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E ele levanta ali 2 reis e diz: olha, eu levanto 2 para destruir tudo isso. O que passar na espada de um, ficará na espada do outro, e o que passar na espada do segundo, ficará na espada do terceiro. Diga: eu fui levantado para destruir espíritos malignos. Não ficará na sua espada, você vai destruir. E a espada do Senhor. 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. A morte de Jezabel. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube, então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. E ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz Zinri, que matou a seu senhor? Diga: Jezabel, ela procura seduzir. Sempre que você vai lutar contra isso, há uma sedução. Sempre que você vai lutar contra o mal, há uma sedução. O mal quer te seduzir. Sempre que você se levanta contra os falsos profetas querem te seduzir. Sempre que você se levanta contra a falsa igreja quer te seduzir. Ela quer que você faça parte dela. Ela quer que você seja um a mais com ela. Porque ela sabe que você é um homem e uma mulher poderosa, que você tem o poder de Deus na sua vida. E ela quer te seduzir. E quando chegou Jeú, ela se pinta em volta dos olhos e vai com uma palavra mansa. Quantas pessoas estão ouvindo uma palavra mansa? Todo mundo faz isso, filho. Não parece uma palavra gostosa? Tirou a culpa de você. Todo mundo faz. Todo mundo age desse jeito. Esse jogador do Flamengo disse: quem é que nunca traiu? Quem nunca traiu a sua mulher? Não parece uma palavra mansa? Quem nunca traiu? Veja para onde Jezabel levou ele agora. Porque ela quer te destruir. Se você cai no encanto dela, ela vai te matar. Ela vai te destruir. Entrou Jeú pelo portão do palácio e disse ela: teve paz Zinri, que matou o seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? Vocês que estão ouvindo essa palavra hoje, quem é comigo? Quem? Quem luta pela sua casa? Quem luta pela sua família? Quem? Quem se posiciona contra um espírito satânico que está roubando os nossos filhos?
Quem? Quem se levanta contra um espírito maligno que vem destruindo famílias? Quem se posiciona contra um espírito maligno que vem destruindo igrejas? Quem? Essa foi a pergunta de Jeú, quando se deparou com Jezabel, mulher que amedronta, espírito que amedronta pastores, espírito que amedronta pais, mães, sacerdotes. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel. E Jeú, quando entra ali e ela tenta seduzi-lo, ele faz uma pergunta. Levantou o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3, diga, e 2 ou 3 eunucos olharam para ele numa confirmação. Diga, o poder de 2 ou 3. Elias era um homem poderoso, fez cair fogo dos céus, matou 850 falsos profetas, deu uma palavra que não ia chover e não choveu. E quando ele sentiu o bafo dela no seu cangote, fugiu para o deserto, porque ela queria matá-lo. Diga, eu sou profeta, eu sou sacerdote, eu não temo, Deus está comigo. E ele fugiu, e a palavra terrível para ele foi: olha, no teu lugar eu estou levantando outro. No teu lugar, porque você fugiu, porque você está com medo, eu estou levantando outro. Diga, eu não quero ouvir essa palavra. Diga, quem vai cuidar da minha casa sou eu. Quem vai cuidar dos meus filhos sou eu. Quem vai cuidar dos meus filhos sou eu. Tome posse desta palavra. Enfrente Jezabel. Diga, não é Jezabel que vai ensinar os meus filhos. Não é Jezabel que vai ministrar na minha casa. Não é Jezabel que vai trazer ensinamento errado na casa do Senhor. Não, eu me posiciono. E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Diga, quem está comigo? Há 2 ou 3 nesse lugar. Há 2 ou 3 nesse lugar que vai colocar Jezabel abaixo. Diga, eu vou atropelar ela. E entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque filha de rei. Foram para sepultar, porém não acharam dela, senão a caveira, os pés e as palmas da mão. Então voltaram e lhe fizeram saber. E ele disse: esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: onde está Jezabel. Diga, a palavra do Senhor, ela se cumpre. A palavra do Senhor. Você tem a oportunidade de fazer a palavra do Senhor se cumprir através da sua vida. Você hoje está aqui, você hoje está vivo. O Senhor te deu mais um dia de vida. O Senhor não desanima de você. Você pode fazer a palavra de Deus se cumprir no seu tempo. Diga, eu me levanto para destruir Jezabel, que se levanta contra a minha casa. Diga, a palavra do Senhor, ela é fiel, ela se cumpre, as profecias se cumprem. Mas Senhor, cumpre a tua palavra na minha vida. Não me deixe ir como alguém que fracassou. Eu quero cuidar da minha casa, eu quero cuidar da minha família, eu quero cuidar do ensinamento dos meus filhos,
Eu quero cuidar do meu casamento. Você crê nessa palavra? Há 2 ou 3 nesse lugar.